isso nós vamos abrir a Bíblia lá em Isaías capítulo 14. É o primeiro texto que nós vamos ler, mas depois eu pediria que você, se possível, mantivesse sua Bíblia aberta para a gente ler depois Gênesis 3. Isaías 14 será lido nessa noite a partir do versículo 11, porque é um texto, segundo muitos estudiosos e teólogos, é um texto que fala sobre o triunfo sobre Babilônia, a profecia de Isaías sobre o triunfo. Deus está falando que vai restaurar Israel, e na medida que Deus fala que vai restaurar Israel, Deus fala sobre um triunfo sobre a Babilônia, que era o império que perseguia Israel, inimigo de Israel, que fazia Israel sofrer. E nesse momento que Deus fala exatamente que Deus vai realmente restaurar Israel, Deus vai penalizar a Babilônia, ele fala sobre aquele imperador da Babilônia. E ele vai dizer algumas coisas para eles, e os teólogos dizem que Isaías também falava profeticamente sobre a queda do querubim que fora criado perfeito, que fora criado justo, mas um dia escolheu viver independente de Deus. Então eu tomo a leitura desse texto, fazendo uso e tentando usá-la para explicar a queda daquilo que nós conhecemos hoje como Satanás. Isaías 14, a partir do 11, vamos perceber alguns elementos que estão presentes no texto. Diz assim: o teu orgulho foi lançado na sepultura, junto com o som das suas harpas. A tua cama é de bichinhos e a tua coberta de larvas. Como caíste do céu, ó estrela da manhã, filha da alva? Como foste lançado por terra, tu que enfraquecias as nações? Tu dizias a ti mesmo: subirei ao céu, e levarei o meu trono acima das estrelas de Deus, e me assentarei no monte da congregação, nas extremidades do norte. Subirei além das nuvens e serei semelhante ao Altíssimo. Se é que esse texto fala do nosso adversário, perceba que o pecado dele foi exatamente tentar ser semelhante. É óbvio que é impossível. É óbvio que ele, não sei se ignorante, não posso dizer que foi, mas foi um inconsequente. É óbvio que é impossível ser semelhante. Alguns dizem que ele queria ser mais do que Deus. Não. Me parece que ele queria ser semelhante. Ele queria ter, entre aspas, um reino onde ele pudesse decidir as coisas. Continuando a leitura do texto no versículo 15, diz: contudo serás lançado no Sheol, no abismo, ao mais profundo do abismo, no mundo dos mortos. Aqueles que olharem para ti te observarão, pensarão e dirão: esse é o homem que fazia estremecer a terra e que abalava os reinos? Era ele que fazia do mundo um deserto, destruía as suas cidades e impedia que seus cativos voltassem para casa. Todos os reis das nações, todos eles foram sepultados com honras, cada um no seu túmulo, mas fosse tirado da tua sepultura como um ramo odiado, coberto de mortos, atravessados pela espada, como os que descem as pedras da cova, como cadáver pisado com os pés. Não te ajuntarás com eles na sepultura, porque destruíste a tua terra e mataste teu povo. Que a descendência dos malignos não seja mais mencionada. Preparai a matança para os filhos, por causa da culpa dos seus pais, para que não se levantem, possuam a terra e encham o mundo de cidades.
eu me levantarei contra eles, diz o Senhor dos Exércitos, e exterminarei da Babilônia o nome dos sobreviventes e os filhos e os netos, diz o Senhor. Farei dela um lugar de bichos selvagens, uma região pantanosa, e a varrerei com a vassoura da destruição, diz o Senhor dos Exércitos. E parece que, se esse texto realmente é usado para explicar a queda daquele que era o querubim ungido para proteger, a gente tem um momento na história em que Deus é perfeito e todas as criaturas que até então haviam sido criadas eram perfeitas. O céu era uma perfeição só, e nunca deixou de ser perfeito o céu. Porém, de repente alguém lá, um dia, se você for ler, por exemplo, Ezequiel 28, diz que ele andava pelas pedras preciosas, ele era alguém belo, lindo, maravilhoso. Um dia ele pensa e ele intenta algo que parece que a humanidade vive o tempo todo intentando: ser Deus. Bate no coração dele o desejo de ser Deus. É o que exatamente a humanidade está tentando o tempo todo. O grande pecado da humanidade é querer ser Deus, ser independente de Deus, ter o seu reino, ter a sua vida, ter o seu mundo, ter a sua existência no seu domínio. E é exatamente essa tentação para Eva e para o Adão. Se você abrir sua Bíblia comigo lá em Gênesis, no capítulo 3, nós vamos perceber que da mesma forma que ele cai, ele propõe para Eva essa independência de Deus, esse reino particular. Gênesis 3, de 1 a 6. A Bíblia diz assim: ora, a serpente, e aqui a alusão a Satanás, era o mais astuto de todos os animais do campo que o Senhor Deus havia feito. E ela disse à mulher: foi assim que Deus disse: não comereis da árvore do jardim. Começa com uma sugestão, falando a verdade. Foi assim que Deus disse: não comereis da árvore do jardim? Respondeu a mulher à serpente. Só que, embora fosse uma verdade, uma meia verdade. Do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus: não comereis dele, nem nele tocareis. Se o fizerdes, morrereis. Disse a serpente à mulher: com certeza você não vai morrer. Não estava dizendo mentira. Você não vai morrer, você vai morrer eternamente, você vai morrer imediatamente. Não é bem assim. Deus disse, mas não é bem assim. Na verdade, versículo 5, Deus sabe que no dia em que você comer desse fruto, os seus olhos vão se abrir e você vai ser como Deus. Preste atenção nessa fala. Não é bem assim não, porque o dia que você comer, seus olhos vão se abrir e você vai ser como Deus. Ou seja, você vai ter o seu reino particular, você vai mandar na sua vida, você vai decidir por você mesmo, você vai conhecer bem e mal e você vai poder escolher coisas maravilhosas. Você vai ser como Deus, conhecendo bem e o mal. Então, vendo a mulher que a árvore era boa para dela comer, agradável aos olhos e desejável para dar entendimento, tomou o seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que também comeu. Eu acredito que Eva deve ter chegado para Adão e falado assim: Adão, come que você vai ter uma visão nova da vida. Você vai enxergar coisas que Deus não te mostrou. Você vai conhecer verdades que Deus escondeu da gente. Come, Adão. Eva vê no fruto e come do fruto numa perspectiva de ser como Deus. Essa é a tentação da serpente para ela. Na verdade, quando eu olho para esse texto, quando eu olho para o texto de Isaías, se eu olhar também para o texto de Ezequiel 28, eu percebo que o grande problema da existência do pecado, e na verdade o grande pecado da humanidade, chama-se orgulho. Orgulho. Orgulho que é ali primo da vaidade, primo da soberba. Orgulho. Eu quero ser.
como Deus. Eu quero ter o meu reino. Eu quero decidir a minha vida. O que estava em jogo em Gênesis não é uma questão de leis, obedecer e desobedecer, mas o que estava em jogo em Gênesis, e que Satanás sabe e pega a mulher e pega o homem num ponto que foi fraco nele, é ser ou não ser independente de Deus. Se você comer, você se torna independente. Se você não comer, você vai ficar escravo desse Deus, porque você não sabe o mal, você não conhece o mal. Uma vez que ele intentou ser semelhante ao Altíssimo, lembra que nós lemos em Isaías isso? Ele disse: vou ser semelhante ao Altíssimo. Agora ele tenta a mulher e diz assim: você vai ser semelhante ao Altíssimo. E foi essa a derrocada da humanidade. A Bíblia diz que é por esse pecado que entra toda a desgraça no mundo. É através desse pecado que nós temos todos os outros pecados no mundo. O orgulho, a prepotência, o ser humano querendo dominar sua própria vida, sendo que a razão da sua vida está em estar submissa ao seu eterno Criador. O orgulho. Tiago vai dizer sobre o orgulho assim, lá no capítulo 4, versículo 6: antes da maior graça, portanto diz, Deus resiste aos soberbos, porém dá graça aos humildes. Humildade em Tiago é dependência de Deus. Soberba, independência de Deus. Provérbios 16, 18 vai dizer: a soberba precede a ruína. Preste atenção, a soberba é antes da queda. O soberbo já tropeçou, só falta se esborrachar no chão. A soberba precede a ruína, a altivez de espírito precede a queda. A grande desgraça exatamente do homem foi a soberba, foi o orgulho. Em 1 João capítulo 2, versículo 16, a Bíblia vai dizer sobre também um tal orgulho. Porque tudo o que há no mundo, a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos, a soberba da vida, não é do Pai, mas é do mundo. Soberba, orgulho, vaidade. C.S. Lewis diz que o orgulho é o pecado sobre o qual são chocados todos os pecados. Agostinho, que é um dos teólogos maiores da igreja, vai dizer: o orgulho é a fonte de todas as fraquezas, porque é a fonte de todos os vícios. E o orgulho é querer viver a minha vida da forma que eu quero e tirar Deus da minha vida. Eu decido o que faço, eu decido o que como, eu decido o que bebo, eu decido o que estudo, eu decido com quem caso, eu faço o que quero, e toda vez que eu excluo Deus, eu sou orgulhoso. E esse é o grande pecado da humanidade. A humanidade, queridos, para pensar, não vai ser condenada porque matou ou roubou. A Bíblia diz que a vida eterna é esta: que conheçam a Deus como o único Criador e a Jesus Cristo a quem enviastes. Logo, a perda da vida eterna, no sentido de alguém que não alcançou a vida eterna vai para o inferno, não porque fez coisas ruins necessariamente, mas porque deixou de viver uma vida de dependência no seu Criador, daquele que morreu na cruz por ele. João capítulo 20 que vai dizer isso. O grande pecado é deixar de viver a vida para Deus. A gente todo dia é tentado a isso. Eu falava no gabinete agora que a gente começa orando a Deus pedindo um emprego. Um exemplo simples: Deus, dá um emprego para mim. Deus, faz eu passar no concurso, eu vou fazer tua obra lá, eu vou levar lá o evangelho, vou pregar o evangelho, sou crente, fogo puro, canela de fogo. Vai para um monte, aí o cara arruma um emprego, na primeira semana o cara ora, o cara jejua, o cara fala do evangelho, na segunda semana, na terceira semana ele já começa a se esquecer do propósito e começa a tomar as rédeas da sua vida e começa a dominar o seu ser e dizer assim: não, peraí, isso aqui é um negócio de ganhar dinheiro, agora eu posso melhorar. E a gente esquece de que a fonte de toda a nossa vida e de toda a nossa existência está no eterno Criador.
Aí a gente vai tomando o domínio da nossa vida. Esse é o orgulho. Esse é chamado pecado universal, onde toda a raça humana, todo homem, mulher, todos têm o seu coração arraigado. E como fruto dessa ausência e independência de Deus, longitude de Deus, ele começa a praticar todos os outros pecados e todas as outras mazelas. É um pecado inconsciente. Às vezes ninguém, por exemplo, é interessante, né? O orgulho ninguém tem mais orgulho do que aqueles que pensam que não tem nenhum. Talvez você fale: pastor, não sou orgulhoso, não, sei que minha vida vem de Deus. O maior orgulho é você dizer que não é orgulhoso. É exatamente esse. Precisamos pensar um pouco. Esse pecado do orgulho é perigoso. A Bíblia diz assim, lemos agora: Deus resiste aos soberbos. Se Deus resiste ao soberbo, não tem soberbo no céu. Se Deus resiste ao orgulhoso, não tem orgulhoso no céu. Porém, Ele dá graça aos humildes. Nós lemos lá em Ezequiel, lá em Isaías, que o orgulho precede a destruição. Nós lemos em Provérbios. O orgulho, segundo Spurgeon, é um pecado que afronta a Deus, que assusta a majestade divina. Só há um que domina. A Bíblia diz, o Salmo 24: do Senhor é a terra e a sua plenitude, o mundo e todos aqueles que nele habitam. Se eu domino a minha vida, eu afronto o Criador. Afronto o Criador. É como se eu estivesse peitando Deus e falando assim: ó, o negócio é o seguinte, quem manda aqui sou eu. Quando eu peco, eu estou dizendo para Deus assim: olha Deus, quem manda na minha vida sou eu. Se mete aqui não, toma conta da sua vida. Só que o grande desespero é que nessa batalha a gente sempre perde, porque o Eterno é muito mais poderoso que a gente. O orgulho é a cabeça da iniquidade, da maldade do homem. Como eu disse, a gente tem um Criador que é perfeito, justo e santo. Falamos semana passada sobre santidade. Quando eu estou conectado com Ele, quando eu estou dependente dEle, quando eu estou debaixo do poder dEle, eu começo a receber influência dessa santidade. À medida que eu tomo o domínio da minha vida, eu perco essa conexão. Se eu, debaixo da sua mão, debaixo da sua santidade, ganho para mim, angario para mim características como santo, como completude, felicidade, bote as aspas aí, longe de Deus eu me sinto incompleto, me sinto perdido. Eu ganho maldade. O orgulho, na verdade, não é uma ação que se pratica alheio a Deus, mas é a própria ausência de Deus na vida de alguém. Você entendeu? O pecado da humanidade é ausentar-se de Deus, é estar longe de Deus. A salvação é pela graça, meu querido. Mas toda vez que você se ausenta, você se distancia de Deus, o nome disso é orgulho. O orgulho é a cabeça de toda iniquidade. Então, às vezes, a gente pode pensar assim: poxa, pastor, onde é que se manifesta o orgulho na minha vida e como eu posso perceber se eu sou orgulhoso? Não, primeiro o orgulho da riqueza. E aí eu não estou falando de pessoas que têm muito dinheiro, mas eu estou falando daqueles que confiam no dinheiro para resolver os seus problemas. Mas até em relação aos ricos, o Paulo vai dizer assim: aqueles que querem ser ricos caem em diversas tentações e em laços, e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens e que colocam ele na perdição e na ruína. 1 Timóteo 6,9. O dinheiro corrompe, ou melhor, o dinheiro revela quem o ser humano é. O dinheiro talvez não mude ninguém, mas dá a oportunidade do cara pisar em quem ele quer, fazer o que ele quer. Então somos soberbos, queridos, quando nós estamos confiando na riqueza,
Quando a gente começa, e é interessante, o negócio é tão louco, que tem igreja que faz campanha para o cara ganhar dinheiro, porque a vida dele vai melhorar, e esquece de dizer que a vida melhor está ao lado do eterno, e não nas riquezas que ele vai ter. Um monte de gente desgraçada e com dinheiro no bolso. Deve ter gente aqui dentro hoje assim, com dinheiro no bolso e desgraçado, perdido, morto espiritualmente, vai para o inferno se não entregar sua vida à dependência de Cristo. Pronto, simples assim, por orgulho, o orgulho da beleza. Lá em Ezequiel 28:17 diz assim: elevou-se teu coração por causa da tua formosura, corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. O querubim olha e fala assim: eu sou belo. E aí a gente pode pensar até em questões muito simples da vida. Gente que confia na aparência, gente que confia. A saúde é um tipo de beleza, né? A gente tem a ideia, e sociologicamente a gente percebe que o ser humano doente é feio. Isso é uma percepção que os outros têm dele. O cara está acabado. O que é acabado, né? Tem gente que está cheio de saúde e acabadaço aí, né? Enfim, tem gente que... E tem gente que é acabado mesmo, gente. Só Jesus na vida dele. Tem alguns aqui na igreja que casaram por graça de Jesus Cristo. E não larga não, vaso, porque senão vai ficar ruim. Não tem duas malucas no mundo igual a sua, não. O orgulho da moral. Os homens falam sobre moral porque tem um conceito muito insignificante sobre pecado. Moral. Deus é um ser moral, sim. O caminho da terra prometida passa lá pelo Sinai. O Sinai é uma lei. Existem leis ali também morais, com certeza. Não estou falando que Deus não quer saber de moral, não. Mas existem pessoas que confiam suas vidas à moral, às suas práticas. Eu oro, eu jejuo, eu dou esmolas, eu ajudo o pobre. Orgulhoso. Spurgeon escreve um sermão e diz assim: amados, o orgulho é tecido na própria urdidura e trama de nossa natureza, e só nos livraremos dele quando estivermos enrolados em nossa mortalha. Só nos livramos do orgulho quando a gente olha para dentro e a gente fala assim: eu sou um pobre, miserável e nu. Se não for o Criador na minha vida, eu estou a pé, destruído. Você lembra da oração do publicano e do fariseu? Jesus conta que o fariseu orava e dizia: Deus, eu tenho ido na igreja, vou orar como se nós estivéssemos orando nos nossos dias, tá? Oração mais ou menos assim. Ele falou: Senhor, eu sou teu servo e tal, vou à igreja, eu entrego o dízimo, Senhor, ajudo os pobres, eu vou até na EBD de vez em quando, porque geralmente o orgulhoso não gosta muito de EBD, não. Alguns até a EBD é uma forma de ele mostrar o seu orgulho, mas geralmente o orgulhoso não gosta muito dessas coisas, não. Falou em oração e Bíblia, o orgulhoso, via de regra, não é muito chegado, não. Mas aí o cara está lá orando: eu faço isso, eu faço aquilo, eu faço aquilo outro, eu faço aquilo outro. E aí Jesus fala assim: está vendo aí, ele é religioso. Aí vem o publicano, que era considerado pecador, miserável. Ele diz: tem misericórdia de mim, ó Deus, porque eu sou um pecador miserável. E Jesus diz assim: Deus ouviu a oração do publicano e não a oração do fariseu, porque Deus resiste ao soberbo e dá graça ao humilde. Igreja, queridos, a igreja de Jesus no século 21 não tem que se pautar na moral. A moral, ela é perniciosa também. A moral é arrogante, é orgulhosa. As leis que regem a igreja não são leis morais. Por isso eu fico preocupado e não levanto bandeira contra o homossexualismo, contra aborto, contra essas coisas. Sou contra todas essas coisas. Mas a minha bandeira chama-se Jesus Cristo, a solução de todos os pecados, independente da situação do ser humano. E tanto o homossexual quanto gente dentro da igreja está perdido por orgulho, por ausência de Deus. Come do fruto, domine sua vida, você vai ser feliz, mas vai para o inferno, está perdido.
Temos, por exemplo, o orgulho da ortodoxia. Isso é muito comum, né? A gente, de alguma forma, foi treinado o tempo todo para ser batista e a gente começa a achar que aquela forma, aquele jeito da gente agir. Ou seja, existem pessoas dentro da igreja que conhecem algumas verdades a mais que os outros, não sabem nem o perigo que estão correndo, mas confiam tanto nessa verdade e vão agarrado tanto a essa verdade. São os arautos da justiça da denominação. Ortodoxia. Deus em muitos momentos quebrou toda a ortodoxia e Jesus foi uma quebra de ortodoxia total. Ortodoxia não é sinal. No céu eu tenho certeza que não tem ortodoxo. No céu tem aquele que é lavado e remido pelo sangue de Jesus e que vive uma vida dependente de Cristo. Se a ortodoxia for submissa a essa dependência de Cristo, tudo jóia. Se não é, poderíamos citar ainda o orgulho da posição. As pessoas que, porque têm uma determinada posição, e isso está muito no meio evangélico hoje em dia, está muito forte, né? O ungidão. A palavra ungido na Bíblia, ela é significado de todo aquele homem ou mulher que tem a presença do Espírito Santo habitando nele. Ungido é quem é habitado pelo Espírito. Você vê 1 João dizer assim: vós tendes a unção do Santo e sabeis tudo, vós os crentes. Você pega lá em Romanos e diz assim: quem ungiu a igreja foi Deus, dando seu Espírito, é claro. A unção é o próprio Espírito em nós. Mas algumas pessoas gostam de se diferenciar. O orgulho da posição, o orgulho da espiritualidade. Estou tentando só dar alguns exemplos para você tentar se enquadrar em algum. E se você disser para mim que não se enquadra em nenhum que eu estou falando aqui, eu digo para você é muito orgulhoso. O orgulho da espiritualidade. Eu sou espiritual. E a espiritualidade virou um negócio meio mantra, né? O cara vai, aí o cara começa a chorar. Isso não é espiritualidade, isso é emoção. Espiritualidade é a forma que a gente responde ao que Jesus fez por nós, o que a Bíblia diz no dia a dia. Isso é espiritualidade. O Champlin, ele define o homem espiritual como aquele que é submisso aos mandamentos e às vontades do Espírito na sua vida, todos os dias. O espiritual, ele ama. O espiritual, ele serve. O espiritual, ele leva o evangelho. O espiritual é fiel à sua esposa. O espiritual é um bom pai. O espiritual não é aquele que dá glória na igreja, mas também pode dar glória, porque dar glória faz muito bem também, tá? Emoção não é pecado. A gente viveu uma religião antigamente que, não, emocionalismo. Emoção, não sei o quê. Você chorava, chorando. O pastor está com problema. Uma vez eu estava aqui na igreja, tinha acabado de chegar, eu tenho esse meu jeitão. Aí eu comecei a chorar no púlpito, mas eu chorava, imaginando a glória de Cristo e cantando. Aí algumas pessoas perguntaram para minha esposa: o pastor está com problema? Porque emoção virou um sinônimo de fraqueza. Mas graças a Deus que eu sou fraco por Cristo e para Cristo, porque a Bíblia diz que esses que são quebrantados são felizes. Lá, você lê lá em Mateus 5, pobres de espírito. Não tem problema se emocionar não, gente. É claro que às vezes as nossas emoções nos enganam, porque a mesma emoção que a gente tem na igreja, às vezes a gente tem pelo Roberto Carlos. Se bem que ele está mais emocionando quase ninguém, mas o orgulho da comunidade, da denominação, orgulhos. O orgulho do departamento. Orgulho, querido, é egoísmo, é amar a si mesmo. E se você tivesse que resumir a lei em 2 mandamentos, Jesus resume dizendo o seguinte: ame a Deus e ame ao teu próximo. Ele não disse ame. Ame ao teu próximo como você ama você mesmo. O amor que você tem por você está conectado com amar ao outro. Se você não ama o outro, você não se ama. Essa é a questão. O amor é egoísmo. Cristo morreu mostrando todo o desprezo pelo orgulho humano. A cruz é Jesus dizendo não ao orgulho. Porque o que é a cruz? Lembre-se, simplesmente é Deus morrendo por nós.
e morrendo inclusive por aqueles que o colocaram na cruz. É como se ele dissesse assim: toda a minha vontade, todo o meu orgulho estão submissos a uma vontade maior que a vontade do Pai. Ele vai orar no Getsemane e ele diz assim: se possível passa de mim esse cálice, mas contudo seja feita a tua vontade. Total dependência. Lembre-se, Deus resiste aos soberbos, dá graça aos humildes. Lembre-se, a soberba ou o orgulho precede a ruína, a altivez de espírito precede a queda. Lembre-se, quando nós temos um outro texto lá em Provérbios capítulo 11, versículo 2, diz assim: vindo a soberba virá também a afronta, mas com os humildes está a sabedoria. Humilde é aquele que depende de Deus, no contexto aqui do Provérbios. Lembre-se de 1 João 2,16, porque tudo que há no mundo, concupiscência da carne e dos olhos e a soberba, orgulho da vida, não são do Pai, mas do mundo. E o mundo passa com as suas concupiscências, mas aqueles que dependem de Deus permanecem para sempre. Aqueles que fazem a vontade do Pai, aqueles que fazem, quem faz a vontade de Deus depende de Deus. Eu deixo 2 conselhos para você, para mim encerrar minha reflexão. O orgulho, queridos, cria uma falsa imagem de quem nós somos. Toda vez que eu confio numa coisa mais do que em Deus, quando eu quero viver a minha vida de acordo com o meu jeito, definindo os meus passos, quando eu, em termos de espiritualidade, expressão orgulhosa, não tenho religião, creio em Deus, creio em Jesus, mas não tenho religião. O orgulho cria uma falsa imagem de quem somos nós. Todo orgulhoso se acha melhor do que realmente é. Foi isso que Eva pressupôs quando ela comeu o fruto. Eu posso mandar em mim. Mas ela não sabia que a vontade do Eterno ia prevalecer. Ela não sabia. Ou pelo menos, mesmo sabendo, ela arriscou. Arrisca brigar com o Eterno para ver o que vai acontecer contigo. O soberbo, ele se acha melhor. O soberbo, as pessoas, elas geralmente acham as outras piores porque elas se acham melhores. Cuidado. Não. Outro dia eu estava num curso, um amigo meu, pastor, falou uma baita de uma besteira. Não, eu estudei e saí de uma classe subalterna para uma classe melhor. Pura soberba, né? Arrogância, prepotência, altivez. Porque como se existissem pessoas piores ou melhores, e o que determina as pessoas serem piores ou melhores na visão destes é a quantidade de dinheiro que tem. Eu moro no Leblon, aí eu faço como fiz no dia. O problema é seu. Eu moro no Alemão. Você mora no Leblon? Eu moro no Alemão. A favela mais bonita, em nome de favela mais bonita, não existe porque a favela foi criada, a favela do Muquiço. Muquiço é bagunça, o Aurélio já define como bagunça, aquela coisa toda. Irmão, favela do Muquiço, não tem nome mais bonito que esse. Eu falo até com Muquiço. Eu quero dizer para você então, quando você vence o seu orgulho, o primeiro conselho é: você começa a ter uma imagem real de quem você é. Sabe quem você é, meu irmão? Com todo carinho, com toda atenção. Sem Deus tu é um fraco, vencido pelo diabo e caminha para o inferno. Não quero dizer mais nada do que isso. Um fraco, um ordinário. Eu não vou ficar dando adjetivos para depreciar a sua pessoa, mas você vai para o inferno, ponto. Tá bom assim? 2. O orgulho desafia quem realmente é maior do que nós e acima de nós. O orgulho desafia Deus. E não existe na história um que lutasse com Deus e prevalecesse. Jacó foi ferido na coxa, perdeu. E perder para Deus é a melhor coisa que tem na vida. Perder no sentido de Jacó. Quando eu me acho maior, eu estou afrontando a glória do Eterno. Quando eu quero dominar a minha vida, por isso que quem é independente de Deus vai para o inferno. Ele quer dominar a vida dele, ele está afrontando o Criador. E a Bíblia diz assim lá em Isaías: a minha glória eu não darei a outrem. Ele é o dono da sua vida. Ele é o Senhor do mundo. Ele é dono dos céus e da terra e de todos os
Se você acha que é dono da sua vida, você está afrontando o eterno. E sabe qual é o convite hoje para você? Render-se ao eterno. Entregar a vida para Jesus não é negócio de religiãozinha, igreja batista, aleluia, glória, não é nada disso não. Entregar sua vida a Cristo é viver a sua vida dependendo de Jesus e para a glória de Jesus. Decidir hoje seguir a Cristo é pegar as rédeas da sua vida e entregar nas mãos daquele que realmente manda em todas as coisas, assim, governa a minha vida aí, Senhor. De vez em quando a gente é como uma ovelha que vai para um lado, vai para o outro, vai se desviando, aí ele pega a vara e dá uma lapada na gente e a gente volta para o caminho. É um cavalo bravo que tenta puxar para cá, mas ele vai dominando. Eu lembro de um filme que eu vi quando era criança, que tinha um cavalo muito bravo, que o cara tentava, todo mundo tentava dominar, aí um cara chegou e foi, lutou, até dominar. Eu sou assim, aquele cavalo bravo que Deus está desde muito tempo na minha vida tentando dominar. Mas quando a rédea está na mão do Eterno, o Eterno sabe o que faz. Entrega seu domínio, o domínio da sua vida hoje nas mãos de Cristo, meu irmão. Entenda que não tem jeito. Você pode até dominar a sua vida, você pode viver longe de Cristo, longe do Evangelho, você pode decidir o que você faz, você pode continuar pecando à sua maneira, mas vai ter um dia que não tem jeito, o Eterno vai dominar, e você vai ter de comparecer diante de um trono de joelho dobrado, e você vai ter de dizer assim: só Tu és o Senhor. Infelizmente, se você não viveu uma vida de dependência para Cristo, crendo no Filho de Deus, para a perdição. A imagem que eu tenho o tempo todo que eu pregava aqui é a imagem daquele filme Advogado do Diabo. Um filme um pouco antigo, mas um filme que a gente usa na teologia muito para expressar mais ou menos o que representa o orgulho, a soberba e o pecado original. Não sei se vocês lembram, mas aquele cara que fez Matrix, Keanu Reeves, aí, né? Ele é um advogado que ele é assediado o tempo todo e ele ganha riquezas, mulheres, prazeres, etc e tal. Só que a vida dele começa a ficar em frangalhos. Mas, enfim, lá no final da história ele cai em si, ele volta para a cidade de origem, ele volta para a simplicidade, mas a cena que termina aquele filme me parece que é a cena da nossa vida. Quando ele pega uma última causa e alguém vem e elogia ele, e ele estufa o peito. Aí quando o cara que elogiou está indo embora, que ele se sente de novo orgulhoso, que ele vira era o próprio diabo, que era o Al Pacino, né? Fez aquele papel esplendorosamente. Tem atores que não deveriam morrer. O José Wilker é um desses. Tem tanta gente aí que podia ir na frente dele, né? Já que todo mundo tem de morrer, eu estou falando em nome da arte, gente. Eu não estou desejando que ninguém morra, não. Mas tem alguns atores aí que, se fossem para a arte, iam fazer um favor para a arte de ser ator. Tem pastor também que, se morresse, ia fazer um favor para o púlpito. Mas o cara morreu, eu fiquei muito triste. Eu sou fã do trabalho dele. Aquele papel dele na Gabriela Leite, que eu vou lhe usar, aquilo ali, acho que nenhum ator seria capaz de fazer o que ele fazia. Mas enfim, quando ele era o próprio diabo que o vencia, e que vencia o advogado do diabo pelo orgulho de tomar as rédeas da vida na sua mão e decidir o que faz. O que você faz na sua vida, não posso decidir, mas posso te dizer: Deus te convida hoje a uma vida de dependência nele, por ele e para ele, porque por meio dele, por ele e para ele são todas as coisas. Glória, pois, a ele eternamente. Amém.